capítulo 5, verso 1 a seguir. Eu gosto sempre de ouvir, porque ouvindo a gente está sempre aprendendo, sempre crescendo. Mas tem dia que a gente também prega também, né? Capítulo 5 do Evangelho de São João, a cura de um paralítico. Passados essas coisas, havia uma festa, a festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe junto ao portão das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco partes, e nesses quais Jesus jazia um paralítico enfermo. Ali também havia cegos, coxos, esperando que a água se movesse, porque um anjo desceria e moveria a água de tempo em tempo. Porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, o perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega o teu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: hoje é sábado e neste dia você não pode, não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pega o seu leito e ande. Glória a Deus. Amados irmãos, eu queria meditar um pouquinho sobre a perseverança. O Evangelho todo nos ensina, diretamente e indiretamente, a termos perseverança. Isto é, ser firmes no nosso propósito. Isaías diz que Deus não sonega nenhum bem àquele que é firme no seu propósito. E fé significa firmeza, segurança. Quando a pessoa toma uma posição de fé, ele não arreda o seu pé, ele não afasta, ele não se entrega, mas ele espera todo o resultado. Então nós, encontrando na palavra este texto que nos fala de um homem que teve uma grande perseverança, porque ele tinha certeza, ele tinha fé, que o dia que ele conseguisse entrar naquelas águas, ele ia ser curado. Eu tenho o costume, desde criança, quando eu pego uma coisa, eu penso bastante antes, mas quando eu pego para valer. Por isso eu tenho 64 anos de casado. Por isso eu trabalhei no comércio 50 anos, dono de uma loja. Por isso, amados irmãos, eu moro em Pedro Leopoldo, na mesma rua e na mesma casa, mais de 60 anos. Então nós precisamos ter segurança. Tem pessoas que às vezes não têm perseverança, não está satisfeito com nada. Ele compra um carro vermelho hoje, amanhã ele já quer um branco, já quer um cinza, porque ele não se sente satisfeito, ele não se sente acomodado. Mas a Bíblia fala que nós devemos perseverar. Jesus diz: na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Os irmãos sabem a história da igreja. Aqui temos poucos irmãos do princípio da igreja, mas os irmãos sabem o princípio como foi, a dificuldade que foi. Nós não tínhamos um caderno para anotar os nomes das pessoas. Púlpito
Era uma mesa sem verniz, de 4 pés, de 1,20 m por 80 de largura. Os bancos eram de madeira sem encosto, aqueles bancos duros sem encosto, né? A luz era de lampião. Para lamparina, nós não usávamos lamparina, tinha o lampião a gás, que substituiu a lamparina. Nós evangelizava, irmãos, em volta de Pereopoldo, Campim de Lagoa Santa, aos irmãos à distância, Campim, Lagoa Santa, Fidalgo, Palmital, Doutor Lund, Matozinho, Capim Branco, tudo de bicicleta, porque não tinha ônibus e ninguém tinha carro. Só para os irmãos observar, muitas dificuldades. Teve irmão que caiu no caminho, quebrou a clavícula, porque nós íamos pela linha e ele caiu dentro de um bueiro e quebrou a clavícula. Teve pessoas que moravam de frente à igreja e da casa dele deu tiro dentro da igreja. Esse homem não converteu, mas a mulher dele se converteu. Teve pessoas que jogou bomba caseira dentro da igreja, que enfumaçou. Era um quartinho pequeno. Eu fiquei esperando a fumaça subir para ver quem tinha sido ferido. Mas graças a Deus, quando terminou, não tinha ninguém ferido. Em Capim Branco, nós fomos expulsar o demônio de uma casa. O homem, além de endemoniado, estava com uma foice. O homem endemoniado, aquela força toda, uma força espiritual maligna, e ainda com foice. E Deus nos deu livramento. E eu e o irmão Rubens, pai do irmão Edilone. No Cascavel aconteceu a mesma coisa, no bairro Cascavel, que hoje chama Santo Antônio. Então eram muitas dificuldades, chuvas, nós íamos debaixo de chuva, mas não desanimamos. E nem por isso ninguém morreu. A maioria dos irmãos hoje estão com quase 90 e outros com mais de 90, dos que ajudaram no princípio. Mas se nós não fôssemos perseverantes, nós não estávamos aqui nessa noite. Vão entender agora? Se nós não fôssemos perseverantes, nós não estávamos aqui hoje nessa alegria, celebrando esta bênção de Deus. Primeira igrejinha que nós construímos foi de Tauba. Compramos umas tábuas mais baratas que tinha na serraria e nós mesmos fizemos um salãozinho, meia água. Não tinha dinheiro para comprar as fechaduras da janela, nós fazíamos aqueles trinco de porteira. Os bancos, nós não tinha dinheiro, fizemos um buraco no chão e pregava tábuas, punha uns tocos e pregava tábuas em cima daqueles tocos. Os bancos ficavam fixos, não podia tirar do lugar. Tudo isso nós tivemos dificuldade no princípio. Os parentes nos abandonaram, porque o evangelho aqui em Pereopoldo, naquele tempo, uma cidade católica. Então, muitos parentes nos abandonaram, afastaram, diziam que a gente era bobo, está seguindo o evangelho e tantas outras coisas. Muitos amigos nos abandonaram, mas nós perseveramos, porque na vossa perseverança de Jesus que ganharei as vossas almas. Então em tudo precisamos ser perseverantes. Se não for, irmão, é falta de fé. Podemos ser perseverantes para receber o batismo com o Espírito Santo. Os apóstolos ficaram, por ordem de Jesus, 10 dias no cenáculo. Mas eles não sabiam que é 10 dias. Jesus permaneceu, e podia ser um mês. Mas eles ficaram ali 10 dias ajoelhados. Os que não foram perseverantes, não receberam, foram embora. Mas mais ou menos 120 de 500 ficaram, perseveraram e foram cheios do Espírito Santo. Tiveram uma experiência que todos deveriam ter, uma experiência maravilhosa, diretamente com o Espírito de Deus. O fogo foi derramado sobre eles e eles falavam em língua, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Uma experiência incomparável. Mas foram perseverantes, os que não foram, foram embora e perderam. Quantas pessoas desistem da bênção na hora de receber? Eu me lembro uma campanha que nós estávamos fazendo e veio uma moça pedindo um emprego. Não me esqueço disso. Eu falei, você fica os 7 elos que Deus vai abrir as portas, porque Ele não mente. E aconteceu que no dia que fez 6º elo, ela não voltou mais. Irmãos, acho que só para mim saber,
parou um carro muito de luxo lá de frente onde nós estávamos vendo o culto, quando terminou o culto, e uma senhora desceu e falou: escuta, você não tem aí entre os irmãos aí da sua igreja uma pessoa que queira trabalhar comigo? Não, eu estou precisando de uma pessoa de confiança para trabalhar. Ela não estava, procurei ela no meio do povo, ela não estava, perdeu a bênção. Então muitas vezes nós perdemos por falta de perseverança. Este homem, 38 anos, irmão, todo ano ele tinha que ocupar pessoas. Para carregar uma cama tem que ser 4 pessoas. Nós não sabemos se é parente, se é vizinho, se é irmãos, mas tinha amolação, ele perturbava as pessoas para carregar e pôr lá e depois para buscar para casa. Mas ele continuou. Eu creio que muitos até falam: me acha que isso não, senhor, você vai todo ano, você não consegue entrar e tal. Mas ele todo ano perseverou. E quando fez 38 anos que ele estava seguindo, já estava praticamente velho, de tanto insistir, né, de tanto ser perseverante, aí Jesus resolve ir lá. Era festa em Jerusalém, Jesus foi passeando e entrou no pórtico. Quando ele entrou, a piscina, o tanque, irmão, não era tanque desse tanque lavar roupa, não. Era uma piscina de muitos mil metros. Pessoas pensam que é um tanquezinho pequeno, não, era uma coisa grande. Aí Jesus chega ali e começa a andar e olhando as pessoas. Chegou perto daquele rapaz, falou: você quer ser curado? Ah, senhor, todas as vezes que o anjo vem e agita a água, eu quero entrar, mas um vai da minha frente. Quer dizer, ninguém me carrega. Era concorrência, todo mundo queria ser o primeiro, então ninguém ajudava ninguém. Isso acontece hoje também, a concorrência. Se a coisa é boa, não avisa ninguém, é só para nós, né? Então a concorrência era esta, todo mundo queria ser o primeiro. É igual política, todo mundo quer ganhar. Para prefeito, todo mundo quer ser vereador, mas nem todos ganham. E aquele homem falou: é tão uma concorrência muito grande. Quando a água agitada, não tem jeito. Aí Jesus disse: pega seu leito e anda, vai embora. E aquele homem pegou o leito. Agora não precisava mais de 4 pessoas para levá-lo. Ele mesmo pôs a cama na cabeça e foi embora. Aí os fariseus, como sempre, né, contra. Hoje é sábado, rapaz, você não pode carregar nada não. Sábado é proibido carregar as coisas. Ele diz: olha, o mesmo que disse para mim: levanta e anda, falou: leva o seu leito, carrega a sua cama. E foi embora. Então, amados irmãos, essa pequena e simples palavra é para lembrar os irmãos: sede perseverantes, sejam firmes no vosso propósito, não arrede do lugar. Eu, quando a igreja começou, além das lutas da igreja, eu pus minha casa garantindo um caminhão para um irmão trabalhar. Aquele amor tão grande, aquele fogo do primeiro amor, o irmão precisava trabalhar, e eu pus minha casa e garanti de um caminhão para ele. E ele foi trabalhar para o lado do sertão aí com o caminhão e não voltou mais. Nós tínhamos cuidado da família dele, dos filhos dele, da mulher dele, e ainda não sabia onde ele estava. E sabe o que aconteceu? O banco ia tomar minha casa. Já mandou alguém lá em casa para avisar, levar um papel a me ensinar que ia tomar a minha casa. A minha mulher chorava dia e noite. Ela é muito branca e ela ficou com a olheira roxa de tanto chorar. Eu acordava de noite, ela estava lá chorando, sentada na cama. E eu comecei a orar e jejuar. E um dia eu estava ajoelhado, orando, e fui tomado assim, saí fora, como Deus, fora do ar, né? E me achei numa guerra, mas o mundo estava escuro, e só via o tinido das espadas batendo uma na outra, mas não via ninguém, só via aqueles vultos no escuro, e eu sem nada na mão. Aí apareceu uma pessoa de branco, e fez um risco com
uma coisa, ele fez um risco em volta de mim, tipo de uma circunferência, e disse: você tem que lutar, mas não pode sair daí não. Eu falei: mas eu nunca lutei, nunca peguei numa espada, eu não sei nada. Ele colocou um capacete e uma espada perto de mim, mas eu falei: eu nunca mexi com isso, eu não vou usar. Aí essa pessoa mesmo, de branco, pôs o capacete na cabeça, pegou a espada e ficou na minha frente lutando, me defendendo. E no fim, veio aquele silêncio profundo. Tinha acabado a guerra. E eu acordei, saí, voltei ao normal. Dali um pouquinho, chega o filho do irmão: olha, eu vim avisar que o papai chegou e quer que o senhor vá lá para conversar com ele. Aí eu cheguei lá, depois do culto. Ele falou: o caminhão ficou lá em Janaúba, umas 10 horas de viagem de lá. O caminhão ficou em Janaúba quebrado. Eu estava vindo embora e o caminhão quebrou em Janaúba. Eu falei: não tem problema, Deus está no negócio. No outro dia de manhã eu vou no banco, visito tomar minha casa. Na porta do banco tinha um senhor alto, começou a conversar comigo. E eu contei para ele a história. Ele falou: eu compro esse caminhão, mas o senhor vai comprar sem ver? Ele disse: eu compro sem ver. Eu acredito em você. Entrou no banco, pagou as prestações todas atrasadas e foi lá para consertar o caminhão e trazer o caminhão. Aí minha casa permanece até hoje. Então, irmãos, aquele circo, eu entendi que aquela circunferência é a seguinte: eu tinha que lutar em oração, mas não podia sair da minha posição. Eu não podia desesperar. Eu não podia sair, do recinto. Isto é, da fé que Deus havia colocado, que Ele ia resolver o problema. E é assim mesmo: ficai parados, diz a Bíblia, e vede hoje o livramento que o Senhor vosso Deus vos fará. Que Deus nos abençoe com essas simples palavras. Que os irmãos, como esse paralítico, foi fiel e foi perseverante e recebeu a cura, você pode receber qualquer coisa, porque Deus é poderoso e para Ele não tem limite. Para Ele tudo é possível. Então, ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Grande Pai Celestial, te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, te agradecemos pela paz, pela saúde, pela liberdade que temos no nosso Brasil de pregar o Evangelho, essa paz, essa liberdade de louvar o Teu nome. Tudo isso é motivo de nossa gratidão. E agora, Senhor, leva-nos em paz nossos lares, nos livra do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder e a glória por todo sempre. Se houver algum irmão aqui agora, Senhor, ou uma irmã que tenha um problema difícil de resolver, um problema que está a perturbando há muito tempo, nessa hora, Senhor, o Senhor está presente. Os seus ouvidos estão atentos, seus olhos estão vendo, contemplando, e as suas mãos nunca encolheram para deixar de abençoar. Libertar essa pessoa, abençoar essa pessoa, abre os caminhos dessa pessoa, glorifica o Seu nome bem alto na vida dessa pessoa e dessa família. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos despedidos na paz do Senhor.